isso aos ouvintes do conselho, lendo Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. A nossa gratidão aos que nos visitam e nos assistem, aos que estão nos assistindo, venha nos visitar aqui na igreja, cultuar junto conosco e estar junto de nós. Nós vamos achar muito bom a visita de vocês também. Dízimos e ofertas. No segundo, terceiro, quarto e quinto domingo, podemos consagrar ao nosso Deus com os dízimos e ofertas. As informações se encontram aqui no boletim. Oração pela família. Nesta semana esteja orando pelos irmãos Laércio, Dona Cida, Miguel e toda a família. Leitura bíblica semanal. Aqui temos sugestões de leitura bíblica para cada dia da semana, para nossa edificação pessoal. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor. No dia 24 de junho teremos o aniversário da Luana e no dia 26 da Josiane. Instituto Retornar. O Instituto Retornar agradece a todos os membros da IR Terapoucos que participaram da distribuição de cesta básica na terça-feira, no dia 18 de junho, que foi nessa semana. O Senhor abençoe todas as famílias. Cuba é o 22º país que mais persegue os cristãos no mundo. Depois de 40 anos no ministério, aprendi que devemos enfrentar as provocações e tribulações da vida com coragem e confiança em Deus. Pastor Ângelo, pseudônimo, líder religioso em Cuba. Os pedidos de oração para a população. Peça que Deus proteja e fortaleça os líderes cristãos em Cuba, do assédio e da pressão do governo. Ore para que o governo cubano permita que as igrejas se reúnam livremente. E clame para que os cristãos cubanos tenham coragem e sabedoria para defender seus valores e convicções. E aqui também temos o paramento do púlpito. Achei bem interessante esse aqui está no boletim, que aí sempre mostra os sinais que estão aqui no nosso púlpito da nossa igreja e o que cada símbolo significa. Que Deus abençoe o nosso culto. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Uma alegria e uma grande satisfação estarmos unidos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E quero agradecer especialmente a Jéssica, a Valentina, a Iuá, a Lucinéia, o Alberto e a Josiane, o Alan, a Ágata, a Dona Francisca, o Marcelo também, e a Cláudia e o Natan estiveram conosco também. Essas famílias moram aqui no nosso bairro, estiveram. Não, a abelha. Deixa ela aqui. Está quietinho aqui. É o Arthur que tem medo de abelha. Pronto. Então, agradecendo essas famílias que estiveram conosco aqui na terça-feira e hoje estiveram de manhã. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui no nosso culto e também na escola dominical. A gente está formando um grupo, colocando essas mulheres para que a gente possa ir conversando com elas e também auxiliando na medida do possível e conforme as nossas condições. Sejam muito, muito, muito bem-vindas aqui no nosso meio também. Vamos colocar de pé e cada um pode elevar a Deus a sua oração, você falando com Deus, você fazendo a sua oração lá no seu coração, colocando diante de Deus a sua vida, a sua família, e especialmente esse culto que nós iniciamos nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor.
Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu vos saúdo nesta noite, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Como igreja em Cristo, nós adoramos a Deus lendo o Salmo 118. Abra sua Bíblia no Salmo 118. Salmos 118. Do versículo 14 ao versículo 23. Salmos 118, do versículo 14 ao versículo 23. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri as portas da justiça e entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Em pé, vamos cantar o hino dos Salmos 45. Aos seus pés
de oração. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, nós temos graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui na sua casa, para nós possamos cultuar o seu santo nome e louvar em agradecimento a Ti, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos e que a graça do nosso Jesus Cristo possa tocar no coração de cada pessoa que tem muito nesse tempo, desde o mais novo até o mais idoso, Pai. Seja conosco, Pai, no transcorrer desse culto, é no seu nome que nós oramos e agradecemos hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, e também, mais uma vez, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que está ali na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Cristo, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse em ambos o só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação do Espírito Santo. Esse texto é maravilhoso, porque ele fala da nossa vida antes de Cristo, e depois de quando fomos alcançados por Jesus e por sua graça. Éramos inimigos de Deus, vivíamos afastados da aliança, da promessa, da palavra, mas Jesus nos aproxima, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, e agora diz o texto que somos família de Deus, e somos edificados sobre um único fundamento, a pessoa de Jesus. Ele é o fundamento da nossa vida, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o fundamento da nossa fé. É isso que nós vamos cantar com o hino 140, 2 estrofes. Da igreja o fundamento
salvação, um nome só foi dado. Só um nome foi dado a todo mundo e a todas as pessoas, na qual nós somos salvos, na qual nós somos perdoados. O nome de Jesus. E diz: só quem confia em Cristo e crente nele andar, a paz divina constantemente vai desfrutar. Feche os seus olhos nesse instante, curve a sua cabeça e esteja fazendo mais uma vez a sua oração no silêncio deste lugar, porque na presença de Deus a paz, a serenidade, a tranquilidade. Na presença de Deus nós podemos abrir o nosso coração e confessar a Ele os nossos pecados. Eu sou pecador, nós somos pecadores, e Cristo está sempre aberto a perdoar os pecados que nós confessamos, os pecados que nós reconhecemos e que precisamos do perdão do Senhor. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, como estamos nesse instante. O Senhor sabe como está cada um que aqui está e cada um que está também nos assistindo nessa noite. O Senhor sabe como chegamos até aqui a tua casa nessa noite. Como estava o nosso coração, como estava, Senhor Deus, a nossa força, como estava, Senhor Deus, também nossas preocupações, nossas tristezas e nossas alegrias. Porque o Senhor conhece tudo, ó Pai. E é por isso, Senhor, que nesta hora, cada um está falando contigo, Pai. Está colocando sua vida diante do Senhor. E especialmente, Pai, reconhecendo-se pecador e que precisa urgentemente receber do Senhor, nesse momento, o perdão. Por isso, ó Deus, que o Senhor envie sobre nós o teu Espírito Consolador e que Ele também venha perdoar os nossos pecados e assim, ó Deus, termos paz contigo, termos paz com o próximo e termos paz conosco mesmo. Esta paz que o mundo não dá, esta paz, ó Pai, que o dinheiro não dá, esta paz que as drogas não dão, esta paz, ó Pai, que todo tipo de prazer não dá, só o Senhor Jesus é que pode dar esta paz ao coração de cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nosso inário. Bem ali no seu banco tem um ináriozinho, capinha cinza. Pegue aí o seu inário. Vá na página 729. 729. Página 729. Domingo hoje, 30º domingo do ano. Para lermos a pergunta 30, 729, domingo 30, são as perguntas
80, 81 e 82. Acharam? Então vamos lá. Eu pergunto e respondemos juntos. Pergunta 80. Qual a diferença entre a Santa Ceia do Senhor e a missa papal? A Santa Ceia do Senhor nos certifica que temos perdão completo de todos os nossos pecados pelo sacrifício único de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou uma única vez na cruz, e que pelo Espírito Santo somos incorporados em Cristo, que, segundo a sua natureza humana, não está na terra, mas no céu, à direita de Deus Pai, e ali quer ser adorado por nós. Mas a missa ensina que os vivos e os mortos tão somente têm perdão dos pecados pelo sofrimento de Cristo, se Ele ainda diariamente é sacrificado em favor deles pelos sacerdotes, e que Cristo está fisicamente presente sob as formas do pão e do vinho, e portanto deve ser adorado neles. Por isso, no fundo, a missa não é outra coisa que não a negação do sacrifício único e do sofrimento de Jesus Cristo e uma maldita idolatria. Para quem foi instituída a Santa Ceia do Senhor? Para aqueles que aborrecem de si mesmo por causa dos seus pecados, e mesmo assim confiam que estes foram perdoados por causa de Cristo, e que também a sua fraqueza remanescente é coberta pelo seu sofrimento e morte, e que por isso desejam fortalecer cada vez mais a sua fé e corrigir a sua vida. Entretanto, os hipócritas e aqueles que não se convertem sinceramente a Deus comem e bebem juízo para si. Devem admitir-se à Santa Ceia também aqueles que se mostram pela sua confissão e vida como incrédulos e ímpios? Não, pois assim a aliança de Deus é profanada e a sua ira é provocada contra toda a congregação. Por isso a Igreja de Cristo, conforme a ordem de Cristo e dos seus apóstolos, é obrigada a excluir tais pessoas com as chaves do reino dos céus, até que corrijam as suas vidas. Amém. Em pé, vamos louvar ao Senhor como uma igreja que louva e adora o Senhor, cantando esses dois cânticos: ao Rei dos Reis consagro e tomo-me rendido estou.
quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos tendo mais uma oportunidade de estar aqui neste templo, juntamente com os irmãos, e nem é preciso dizer que o quanto isto alegra o nosso coração. Vocês todos fazem parte aqui. O coração do velhinho não é muito grande, mas cabe todo mundo, ok? E hoje nós queremos refletir a respeito do que está escrito na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Em seguida estaremos fazendo a nossa reflexão com a igreja. Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O apóstolo Pedro deixou escrito para nós na sua primeira epístola a respeito de nós, crentes, como sendo e somos, de fato, pela graça de Deus, casa espiritual edificada em Cristo Jesus. E ele começa o seu texto nos dizendo o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Que Deus nos abençoe através dessas suas santas palavras. Amém.
deixado pelo apóstolo Pedro, que fala justamente dessa questão da edificação. E nós queremos, nessa oportunidade, refletir com os irmãos a respeito da edificação do corpo de Cristo. Aproveitando esta figura bíblica que acabamos de ler, que é a figura da edificação, vamos refletir sobre a razão de ser igreja e os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando nós nos propomos a construir um edifício, vamos usar esse templo que aqui está pela graça de Deus e pelo que ajudou a todos os irmãos que se dedicaram a isso, não é? A primeira coisa que foi feita, e aqui os que entendem de construção, aqueles que não entendiam, agora estão entendendo também, né? Aprenderam, né? A primeira coisa que se faz é o alicerce, né? Nós sabemos que qualquer casa, se tiver um alicerce mal feita, ela não vai aguentar o tempo que nós gostaríamos que ela aguentasse. Ela pode vir abaixo sem que nós estivéssemos esperando isso acontecer, não é? Depois do alicerce, nós começamos a edificar as paredes, não é? E o telhado, depois, até o acabamento final da obra. E eis que temos aqui uma obra que agrada ao nosso olhar, nos faz sentir bem aqui dentro deste templo aconchegante, não é? Embora o aconchego maior venha de Cristo Jesus, que nos espera aqui no templo, ou vem caminhando conosco de nossa casa até o templo, e Ele está aqui conosco. Eu assim o creio, porque é promessa dele: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eis que ali eu estarei. Então, é algo que nós podemos olhar de uma maneira simplista, mas se nós aprofundarmos o nosso olhar em tudo aquilo que representa a edificação da casa de Deus, não apenas da casa de Deus como um templo, mas a casa de Deus como nós também temos que ser uma construção bem constituída, porque o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo e temos que viver de maneira digna a merecer esta presença em nós. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus com atos e atitudes inconvenientes, porque Ele se desagradará de nós e com certeza se afastará de nós. Mas na verdade somos nós que o estamos afastando. Então, voltando à questão do edifício físico, né? Uma vez pronto, o edifício pode servir para diversas finalidades: habitação, comércio, indústria e casa de oração, etc, etc. Então, o processo de edificação da igreja é semelhante à construção de um edifício. Então, quando nós falamos igreja, nós não podemos confundir igreja com templo. Templo é templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E é a respeito disso que Pedro escorre, né, nesse texto que nós acabamos de ler no início. Então vamos ver no primeiro momento a igreja como um edifício em construção. Essa igreja, não o
edifício pronto, ele está em constante construção. É ou não é? Nós estamos em constante construção. Ah, mas fulano converteu. Será que ele está prontinho, é acabado? Não. A conversão não é estática. Pronto, converteu, pá, acabou, não tem mais papo. Não, a conversão é dinâmica. Nós nos convertemos a cada dia. E eu posso falar de cadeira, de cátedra, de púlpito, porque eu passei por esse processo e continuo passando por esse processo. Aquilo que está na própria epístola de Pedro, em que Deus diz: sede santos como eu sou santo. Alguém vai conseguir ser santo como Deus é santo? Jamais. Mas isso não impede que nós busquemos a nossa santificação a cada dia, a cada momento, a cada instante. E vamos continuar a buscar esta santificação até o último suspiro que dermos na nossa vida. Este é o papel do cristão, aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o material utilizado é a vida de cada um de nós neste edifício do qual eu estou falando agora. É a nossa própria vida que deve ser vivida na renúncia ao egoísmo, que aliás é um dos males que mais afeta o nosso mundo, o mundo de hoje. Cada um pensa somente em si e esquece que tem um próximo também, que tem os mesmos direitos e deveres dele também, lógico. Então, nós temos que viver renunciando a esse egoísmo. Nós nascemos egoístas. A criança pequena, santa, porque não tem pecado nenhum ainda, né? Não chegou. Mas quando a mãe não lhe dá o leite materno, ela berra, ela grita, ela chora, ela esperneia. E experimenta, não dá, ela não vai parar. Então, me perdoe, eu comparo isso à criança, porque parece que esse eu, primeiro, já vem embutido na nossa criação, desde que nós saímos do ventre da nossa mãe. Isso é fruto do que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? No paraíso. Pois bem, não vamos entrar nesse assunto que não é o objetivo desta noite, né? Nós temos de viver uma vida na entrega, a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo sou eu, Ruth, minha esposa, meu filho, parentes, pastor. Nós estamos aqui em plena comunhão, juntos, com o mesmo objetivo de louvar e glorificar a Deus e pedir para que Deus nos passe um ensinamento que seja útil e apropriado para que nós possamos ser edificados. Não é o pastor, mas é o Espírito Santo de Deus que vai agir no coração de cada um, a partir do coração do próprio pastor. Então, isso não implica em perdas, isso que eu acabei de falar, a renúncia ao egoísmo, a entrega, a comunhão com os irmãos que são o corpo de Cristo. Isso não implica em perdas, mas em ganho perene. Estaremos sempre ganhando, embora talvez não dentro dos valores e ganhos do mundo, não é? Porque o que o mundo busca é bens materiais, prestígio, não é? É tudo aquilo que a traça vai corromper, não é? Porque os bens espirituais não serão corrompidos
nada. É a única coisa que nós vamos levar conosco quando nós formos daqui. Então, o texto que nós lemos mostra a necessidade não só do crescimento individual. Eu tenho que crescer. A irmã fala, eu também preciso crescer. Não, ele não está falando só do crescimento espiritual, mas ele está falando do crescimento em comunhão. Né? O versículo 4 diz assim: seja, porém, o homem interior no coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aqui ele está falando lá no passado, do Antigo Testamento, desde quando Jesus veio ao mundo, etc. E ele foi contemporâneo de Jesus, Pedro, o apóstolo Pedro. Então a vida só será plena se for vivida em comunhão. Eu dou um exemplo. Imagina a alegria que nós vivemos de ontem para cá, lá em casa, com a chegada do Marcelo. São 2 dias maravilhosos. Pelo que ele vai agora à noite embora, nós ficasse mais um pouco, nós estaremos. Porque nós, como família humana, estivemos em perfeita comunhão. Conversamos, rimos, comemos junto. Então, é isso. A comunhão é muito importante. Às vezes, a grande parte das pessoas esquece disso. Como é bom nós podermos estar na casa de alguém querido para podermos conversar, trocar ideias, etc. Então ela só será uma vida plena se for vivida em comunhão. Então Cristo, como pedra viva, angular, está comprometido com a igreja, que é a casa espiritual. A igreja é a casa espiritual. O templo é a casa material. Nós costumamos para a igreja, não, a igreja somos nós. Vamos botando isso na nossa cabeça sempre. Então, os crentes como pedras vivas, e deixa eu fazer aqui uma especificação, quando eu me refiro, os crentes são todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que creem na palavra escrita, na palavra de Deus. Por isso que são crentes, creem, não é? Então não somos só nós, que costumamos chamar nós, protestantes, de crentes. Então, os crentes são como pedras vivas e precisam estar comprometidos com Cristo e com os demais irmãos. Então, comunhão com os irmãos no sentido horizontal e comunhão com Cristo Jesus, com Deus Pai, Deus e Espírito Santo, como uma comunhão vertical. Todos nós em comunhão com Deus. Então, cada pedra exerce a sua função no edifício. Fora dele não estariam livres. Aliás, fora deles estariam livres, soltas, mas não teriam utilidade nenhuma. É como uma pedra que nós tropeçamos aí no caminho, está solta lá no meio da rua. Há alguns meses atrás, uma pedra solta no estacionamento me fez levar um tombaço, que eu me ralei todo, caí mesmo. A pedra solta, não serve para nada, mas estava ali para atrapalhar. É isso que nós seremos fora do edifício espiritual. Então ninguém pode desenvolver plenamente a sua vida isoladamente. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Tanto é que Deus chegou e disse para Adão: vou fazer uma companheira. Porque o próprio Deus, o homem não vai poder viver sozinho. Nós sentimos tristeza quando estamos isolados.
Aliás, aqui lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, está registrado o seguinte: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e se revolta contra tudo o que é bom e certo. Palavras, né, Salomão, lá em Provérbios. Pois bem, um segundo aspecto a respeito da igreja. A igreja tem que ser um lugar, ou tem que ser, onde a liberdade é compromisso. Tem que haver liberdade. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Coisas que às vezes não tem nada a ver, mas às vezes se estabelece que tem que ser feito, ou que não pode ser feito. Então, de que adianta ser livres se nós somos inúteis? Liberdade é compromisso. Por quê? Porque nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Nós não podemos deixar para o outro responsabilizar-se por nós. Nós não somos de menor idade, não é? A maioria aqui. Então, a liberdade é compromisso, mas também liberdade não é sinônimo de indolência, ou seja, de preguiça. Infelizmente, muitas pessoas confundem liberdade com comodismo. Ele vem para a igreja pensando: o que será que essa igreja pode fazer de bom, me dar de bom para mim? Ele não vem: o que eu posso fazer para somar nesta igreja que me recebe, que me acolhe? O que eu posso dar de mim, minha capacidade pessoal, né? Às vezes ninguém pensa no que ele pode dar, oferecer. As crianças são dependentes, os adolescentes aspiram à independência, né? Está naquela fase que querem ser independentes. Mas a interdependência, ou seja, a dependência de um para com o outro, desde a nossa casa, marido e mulher, nós dependemos um do outro. Isso chama-se interdependência. É uma pessoa depende da outra, e nós dependemos. Nós não somos capazes, pode até saber fazer, mas nós queremos pão, vamos lá na padaria. Quem fez? Foi o outro. Nós precisamos de uma roupa, vamos na loja comprar. Quem fez? Foi outras pessoas. Nós não somos capazes de viver sozinhos, independentes, sem depender de ninguém. Lógico, nós pagamos, mas se ele não fizesse, e nós, mesmo pagando, não ia ter aquilo que nós precisamos. Então, o nosso objetivo deve ser exercer liberdade com responsabilidade. Nós devemos assumir a responsabilidade de ser o que somos. Deus me deu este dom. Eu vou usar este dom na minha igreja. Vou conversar com o pastor, ele vai ver aonde o dom poderá ser, esse dom poderá ser aproveitado. Nós não podemos ser todos iguaizinhos, né? É como o motor de um carro, como o nosso organismo, não tem nada igual um com o outro, exceto alguns órgãos que são pares, né? Mas de resto, né? E funciona, né? O carro funciona, o nosso organismo funciona também, né? No corpo, só os pés andam, não é mesmo? Tem gente que consegue andar de ponta cabeça com a mão no chão, eu não consigo. Só os ouvidos ouvem. Você não ouve pela boca, nem pelo nariz, você ouve pelo ouvido, né? Pode tapar o nariz que você ouve, né? E na igreja, só você pode fazer aquilo que você sabe, ou seja, o seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo deixou escrito na Epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 12, versículo 1, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim
também com respeito a Cristo. Basicamente aquilo que nós estamos procurando passar para os irmãos nesta oportunidade. Vocês já pensaram, se nós, posso falar o nome dela, porque ela não está aqui, né? A gente fala mal de quem não está. Pois já pensasse se essa igreja aqui fosse constituída só de leis, todas, musicista, ótima voz, tal, regente do coral, mas todos fossem a lei aqui, esse negócio aqui ia ficar meio sem graça, não ia? E as outras coisas que tem que ser feitas? Graças a Deus temos uma lei, temos minha cabeça está mais mancada. Temos uma Ruth, temos um Beto, etc. O expedito. Então cada um tem a sua qualidade, as suas qualidades, os seus dons. Então, o corpo, como a igreja, é composto de diversos membros, cada um com a sua função, e um não interfere no trabalho do outro. Cada um faz o seu trabalho. Aí, quando um órgão não funciona bem, outros acabam sendo sobrecarregados. E se muitos não trabalham, poucos acabam assumindo demais. Eu vou falar rapidamente de algo que aconteceu no meu ministério pastoral numa outra igreja. Precisava ser feita uma coisa lá na igreja e eu precisava de alguém que fizesse. Após um estudo bíblico, eu expliquei para o pessoal o que nós precisávamos. Ninguém se propôs. Aí um casal foi levantando a mão, falei: baixa a mão. Vocês eu não quero, porque são vocês que fazem tudo aqui na igreja. E não é correto isso. Outras pessoas têm que se propor a fazer alguma coisa. Não só apenas um casal carregando tudo nas costas. Aí eu disse: irmãos, eu espero que essa igreja aqui mude a maneira de ser. Porque enquanto não mudar, o hino 440 dos Salmos e Hinos não será mais incluído na liturgia. Sabem qual hino é esse? O serviço do crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Não é assim que começa? Agora adianta cantar aqui na igreja: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus? Se nós não queremos fazer nada. Acho que o pastor está pensando, depois desse sermão, ele tem o seu irmão vai embora da igreja, não vai querer ficar aqui, não. Ele falou a verdade. Ou vai pedir para não pregar mais. Não, mas isso é apenas um comentário à parte. Eu não estou dando bronca a ninguém. Eu não sei se aqui há pessoas que não querem trabalhar, mas retoricamente eu tenho que falar. A palavra de Deus nos passa isso. Não estou apontando o dedo para ninguém. Pois bem, então, irmãos, cada membro é importante no corpo. Por isso, todas as funções na igreja são importantes. Nenhuma deve ser desprezada. Certo? Se eu não souber fazer nada aqui, vocês me mandarem limpar os banheiros, é importante sim aquele trabalho. Experimenta ficar um mês sem limpar o banheiro, ver se alguém vai conseguir usar o banheiro. Então não é importante? Tudo é importante, desde que seja feito também com amor, com carinho, com disposição. Então, portanto, nós devemos contribuir para que a igreja funcione e se edifique naturalmente como o corpo de Cristo. E por último, eu queria repartir com a igreja o seguinte: a igreja é a casa onde Deus vive. Não se constrói edifício sem objetivo. Não se edifica a igreja como casa espiritual. A igreja é o santuário de Deus vivo. O nosso
nosso texto mostra dois objetivos da igreja como casa espiritual. Primeiro, nos versículos 4 e 5, ele aborda a questão da adoração. E depois, no versículo 9, ele fala da evangelização. Né? Então, eu vou fazer a leitura só de uma parte do versículo 5. Sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, este é o trabalho de intercessão pelo mundo. Nós temos que orar por aqueles que ainda estão fora da igreja de Cristo. Nós temos um grupo de oração familiar. Nós nos reunimos pela internet um dia por semana para interceder por pessoas enfermas, por famílias com problemas, por pessoas afastadas da igreja que a família pede para que a gente ore. E todos nós que estamos ali reunidos, pedimos a Deus. Isso, a maioria das igrejas faz isso. E é tão bom quando a gente recebe a notícia que em algum lugar alguém foi atendido pela vontade de Deus, foi alcançado pelo poder de Deus. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho de intercessão pelo mundo. A ideia do culto não é receber, mas é oferecer a Deus. Ao interceder a Deus pelo seu irmão, você está exercendo aquilo que o apóstolo Pedro escreveu aqui, um sacerdócio universal de todos os crentes. Não é só o pastor que vai fazer as orações, as petições. Todos nós podemos orar, inclusive orar pelo nosso pastor, pela família do pastor, pela esposa do pastor que está enfermo, não é? Então, nós temos que agir desta maneira, pelo amor que Cristo coloca em nosso coração. Então, assim, agindo, nós estamos representando Deus diante do mundo e anunciando as virtudes de Cristo Jesus, como está no texto que nós lemos no capítulo 9, na segunda parte, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. São palavras lindas escritas pelo apóstolo Pedro. Eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem, dessa reflexão, fazendo uma conclusão, ou seja, somando tudo que nós vimos aqui para reavivar a nossa memória. A igreja não é um amontoado de materiais de construção, é sim um edifício em obra constante, edificado por Jesus. Outro aspecto: a pessoa convertida e em perfeita comunhão é parte essencial na construção desse edifício. A participação de cada irmão e irmã na edificação da igreja é de fundamental importância. Não se conquista espaço por reivindicação. Eu quero reivindicar, é o quê? É exigir. Eu quero esse espaço para mim. Ninguém conquista assim. Nós conquistamos espaço pela autoridade do nosso testemunho de Cristo, do testemunho que nós damos de Cristo Jesus, aonde quer que nós estejamos. Não é só aqui no templo, não. Eu costumo dizer que o nosso culto continua durante a semana toda. Ele não termina quando nós dizemos amém aqui. O nosso culto continua dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho. Eu não vou entrar em dar exemplificações, senão nós vamos ficar muito mais tempo aqui. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vai abordar. Então, a participação de cada irmão na igreja, de cada irmão e cada irmã na igreja, é de caráter fundamental, né? Então, a
A igreja precisa de pessoas realmente comprometidas que se reconheçam e sejam reconhecidas como servos de Deus. A igreja precisa de cristãos que sejam exemplos de fidelidade. Por isso eu os convido, não exorto, apenas convido, sejamos exemplo de fidelidade, não ao pastor, não ao irmão da igreja apenas, né, mas a Cristo Jesus. E o mais se fará na nossa vida. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a vida de cada irmão aqui presente e que possamos contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, enquanto aqui nós estivermos. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, irmãs. Nós chegamos ao final do nosso culto e agradecemos mais uma vez a todos, especialmente aqueles que estão nos visitando nessa noite, e também todos que trouxeram o seu dízimo, suas ofertas. Enquanto nós cantamos, poderá depositar aqui no gasofilaço a sua contribuição. Nesta hora que encerramos o nosso culto. Vamos curvar as nossas frontes, irmãos, vamos estar todos em oração diante do Pai Celeste. Santo Deus e Pai, nós aqui reunidos queremos primeiramente louvar e glorificar o teu santo e bendito nome, ó Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor, no mais alto dos céus, ó Pai. E
terra, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por este momento de comunhão em que pudemos apresentar, colocar diante de Ti as nossas orações, pudemos louvar o Teu nome através de cânticos e hinos, e também pudemos estudar um pouco a respeito da Tua palavra, que é o alimento para o nosso espírito, Senhor, independentemente de aquele que está a proclamá-la, Senhor. Nós agradecemos por tudo isso, ó Deus, e que nós possamos nos tornar cada dia mais santos, ó Pai. Não melhor do que o nosso irmão, mas que nós possamos nos tornar melhores diante de Ti, cada um de nós, porque nós não vivemos aqui um concurso para ver quem tem mais santidade, mas nós todos estamos unidos para honrar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Aceita por isso o nosso louvor. Aceita, Senhor, eu te peço a nossa oração, Senhor, e aceita também a nossa gratidão, ó Pai. Eu peço ainda, ó Deus, que o Senhor derrame bênçãos copiosas sobre essa igreja, que ela possa cada dia mais crescer em quantidade e em qualidade, principalmente. Nós possamos cada dia mais aprendermos a respeito de Ti. Dê a cada um de nós aquela vontade de nos tornarmos ajudantes para que a igreja vá cada dia mais crescendo, que seja para a Tua honra, não para a nossa honra própria. Nós pedimos ao Pai que o Senhor coloque os Seus anjos ao redor dos nossos irmãos que viajaram, o presbítero Rafael, sua esposa Leise, as crianças que estão na nossa igreja, na igreja evangélica reformada, lá na região de Ponta Grossa, que o Senhor coloque os Seus anjos ao redor deles e que eles possam retornar bem para os seus lares, ó Pai, e que nos acompanhem até os nossos lares, nos guardando e nos protegendo, possamos ter uma noite tranquila, uma semana maravilhosa, desde que seja na Tua presença, Pai. Nós agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e o ensino do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, irmãos e irmãs, não apenas hoje, mas por todo sempre, sobre a família de Cristo Jesus espalhada pela face da terra.